Está na Constituição. Os parlamentares só podem ser presos se houver flagrante de crime inafiançável. O processo deve ser enviado à Câmara ou ao Senado, que pela maioria dos seus membros deve resolver sobre a prisão. Pegou de surpresa, porque não havia sequer investigação formal contra o senador Delcídio Amaral. 10 horas depois que o senador Delcídio do Amaral foi preso, o plenário se reuniu. Só para resolver como seria a votação, os senadores levaram mais de 3 horas. 6 parlamentares apresentaram questões de ordem para que a decisão fosse aberta. E o voto aberto, senhor presidente, passou a ser regra. Passou a ser regra. Até então, a regra era o voto secreto. Mas o Congresso Nacional optou pela mudança da lógica da Constituição, passando a adotar como regra o voto aberto. Mas alguns senadores defenderam o voto secreto. E o nosso regimento é claro, lá no seu artigo 291, inciso 1, letra C, diz o seguinte: será secreta a votação, C, prisão de senador e autorização da formação de culpa, no caso de flagrante de crime inafiançável, constante do artigo 53, parágrafo 2º. Antes de resolver as questões de ordem, o presidente do Senado alertou para a gravidade da decisão do Supremo, que determinou a prisão de um parlamentar. O julgamento que nos compete fazer é se pode, sim, o Supremo Tribunal Federal, como faz hoje, por decisão de uma turma, prender preventivamente um senador no exercício do mandato, sem que tenha culpa formada em crime inafiançável. Renan Calheiros decidiu. Rejeito a questão de ordem e resolvo todas as questões, e resolvo que a votação da presente matéria se dará da modalidade secreta no estrito cumprimento no disposto da linha C do inciso 1º do artigo 291 do Regimento Interno do Senado Federal. Mas o presidente submeteu a própria decisão ao plenário da Casa. Pelo voto, a maioria dos senadores optou pela votação aberta. Sim, 59, não 13, uma abstenção. Está mantida a decisão do Supremo Tribunal Federal e será feita a devida comunicação ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Está encerrada a sessão. O Palácio do Planalto divulgou nota a respeito do caso. O texto informa que na próxima semana será escolhido o novo líder do governo no Senado. Ainda de acordo com a nota, nesta semana respondem interinamente os vice-líderes na casa. São eles os senadores Hélio José, do PSD, Paulo Rocha, do PT, Wellington Fagundes, do PR e Teomário Mota, do PDT.